Boa noite, pessoas. Estamos iniciando, está todo mundo conseguindo me ouvir? Quem puder falar no chat, colocar um legalzinho, eu agradeço. E antes de mais nada, eu queria fazer alguns avisos iniciais. Primeiramente, diferente das outras reuniões, essa é apenas sobre um canto. Nós fizemos a votação, acho que hoje ou ontem, não me lembro, mas nós fizemos a votação e vamos testar essa nova estrutura com reuniões mais curtas, focadas em apenas um canto. Hoje o canto 17. Segundo aviso relevante, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário para fazer, vocês podem colocar aqui no chat, se vocês não quiserem ter sua voz ou vídeo na gravação do YouTube, ou se vocês não se importarem com isso, é só abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. E sim, Lene, você vai ter sim o Aquiles enlouquecendo na próxima semana. Canto 18 é legal por isso. Vamos começar pelo começo. Heloísa, eu tive um probleminha na hora de fazer o slide, que eu coloquei 2 slides de spoiler, que vem depois. Então, pule para o slide 4, eu acho. Aí, sempre brincando com spoiler. Vamos lá. Canto 17, o que que acontece? Menelau cobre o cadáver do Patroclo, tem toda essa treta aí para proteger o cadáver. O Heitor toma as armas de Aquiles e veste a armadura, né? E os cavalos imortais choram. Eu acho que essa é uma das cenas mais famosas que tem da Ilíada, tirando a questão da destruição, massacre e sofrimento que a gente vai ver mais à frente. Mas os cavalos de Aquiles são famosos por conta dessa cena. Vamos começar então nossa discussão. O canto de hoje, canto 17, tem 700 e poucos versos. É um canto relativamente grandinho. Já tivemos cantos aqui de 400, mas diferente de muitos do Homero, esse também não tem encheção de saco. Tem os cantos dele que é só fulano matou fulano, que matou fulano, que matou fulano. Esse a gente tem conteúdo quase no texto inteiro. Então, slide 5. Isso, pode passar. Agora a gente vai só passando normal e depois a gente volta para 2 e 3. Prontinho? Então vamos iniciar. Mais uma vez, contando com aquela nossa estrutura inicial, dividindo o canto em 3 tópicos. Acho que não teve nenhum pedido, não. Quando tem, faz um barulhinho. Ah, tá. Enfim, voltemos. Temos a nossa estrutura dividindo o canto em 3 tópicos. Quais são os tópicos? O primeiro que chega, versos 1 ao 139, as armas trocadas, e a névoa e a notícia, que é justamente a dúvida que a Aline colocou lá no grupo antes de terminar. Existe um doido, um louco, para ser sincero, que vai lá conversar com Aquiles. Vou voltar para o chat. Se quiser, depois eu boto para eu compartilhar o slide, se ficar muito complicado. Pronto. É o slide 5 que a gente tá. Tá não. Na transmissão tá o PowerPoint, não tá o slide não. Então. Acho que você tem que colocar para transmitir a tela, não o aplicativo. Mas como é que eu vou aceitar as pessoas? Se eu fizer assim? Não sei. Vê se será. Certo. Agora foi. Pronto, agora tá certo. Então, vamos iniciar nossa discussão. Primeiramente, o resumo do que aconteceu. Nessa primeira parte, versos 1 ao 140, vamos arredondar, né, tecnicamente 139, tem após a morte do Patroclo, que a gente viu no canto passado, a morte que foi feita principalmente por um deus, e minimamente pelo Heitor, vamos deixar claro isso aqui, o Menelau, que é o irmão do Agamenon, que a gente já conheceu ele, um guerreiro excepcional dos gregos, ele vai lá e vai proteger o corpo do Patroclo. Por que que isso acontece? Eu, particularmente, não vou ousar falar muito sobre isso, até porque a gente vai ter uma aula
especial com um historiador que vai falar um pouco sobre como os gregos da época tratavam os mortos e qual a importância de, primeiro, os gregos levarem o Patroclo de volta para ser enterrado devidamente, e segundo, qual a importância do cadáver como um instrumento de glória daquele que o matou. Então, a gente vai ver mais à frente, mas eu acredito que a gente já tem um bom resumo. É um instrumento de glória e eles precisavam enterrar propriamente o Patroclo. O Menelau, então, protege não o Patroclo, né, mas o cadáver do Patroclo, que está lá em uma posição meio vulnerável por estar entre os gregos e troianos. Os dois queriam ele e fazem meio que um cabo de guerra para ver quem vai conseguir esse prêmio, né? Temos um guerreiro troiano, que eu anotei aqui o nome, o Euforbo, não sei como se pronuncia, mas enfim, ele avança com a lança bate no escudo, quebra imediatamente o próprio Menelau, dá uma facada no pescoço. A gente vê, é uma estrutura que o Homero costuma repetir bastante, essa situação da lança quebrar quando bate no escudo e ter o contra-ataque. Se eu não me engano, lá no canto 15 nós tivemos uma morte parecida com essa também. O Heitor investe, agora porque, principalmente, ele está com a motivação em dia, já que ele foi o responsável por matar o Pátroco, que a gente viu que matou 27 caras no canto passado como se não fosse nada. E o Menelau sabe que não consegue tancar o combate direto com o Heitor, recua. Mas ele não simplesmente recua, ele recua para buscar ajuda, ele grita no meio da batalha, procurando pessoas, procurando alguém para dar suporte, não encontra ninguém diretamente para dar ordem, então ele grita para todo mundo, ó, alguém vem aqui para nos ajudar, e vem, eu coloquei aqui o Ajax como o principal que deu suporte, mas teve, acho que o Diomedes estava lá, agora eu me esqueci quem era o outro, mas teve outro, não, era o Mariones também estava lá e deu suporte para eles, e enfim, eles conseguiram pegar o corpo do Pátroclo. Eu estou fazendo aqui uma metodologia diferente do que a gente faz nos outros encontros, justamente porque, como nos outros a gente trata de dois cantos em uma única reunião, eu leio o tópico, a gente discute um pouquinho, leio o tópico, discute um pouquinho, eu vou fazer diferente. A gente vai resumir a história toda e depois a gente vai discutir, tá ok? Após essa situação do Ajax, né, do suporte que eles deram, os gregos conseguiram a posse do cadáver, só que a posse ainda não é mansa, ainda tem discussão a respeito dela, tem o pessoal querendo pegar, tá na treta ainda. Então, primeiramente, o Glauco aparece, eu tinha esquecido dessa parte, o Glauco aparece e cobra o Heitor de por que não há uma cobrança tão forte da proteção do cadáver quando um troiano morre. E a gente viu isso na invasão do campo grego dos cantos passados, do canto 15 e 16, quando o Sarpedon morreu, por mais que teve uma pequena proteção, não foi tanta quanto a vista agora pelo Pátroclo. E por que isso acontece? É dito no livro que essa proteção ela é motivada por um critério bem, vamos dizer assim, egoísta dos gregos. Eles estão pensando também em se proteger, porque talvez pior do que enfrentar esses troianos todos agora para pegar o corpo do Pátroclo é enfrentar a ira de Aquiles quando ele descobrir que o corpo do Pátroclo não conseguiu ser resgatado. Então a gente tem esse ponto aqui. Eles estão tentando proteger a honra do Pátroclo, então, claro, mas eles também estão tentando se proteger da ira do Aquiles, que virá a partir do próximo canto. A ira de Aquiles, ele é o tema da Ilíada, né? Quando a gente fala de Ilíada, a gente fala da Mênias, da ira que esse personagem teve, mas a ira só vai começar a partir do canto 18. É 18? Até um pouquinho depois, eu não posso falar exatamente quando acaba, mas são poucos cantos, não é o livro inteiro. Agora que a ira começa de verdade. Deixa eu pegar aqui que teve um comentário. O Paulo fala que imagina bater de frente com o Brad Pitt, exatamente. E não apenas o Brad Pitt, mas o Brad Pitt com superpoderes. É como se ele tivesse ainda o roteiro do lado dele. Não é uma boa ideia. O Heitor, então, veste a armadura de Aquiles. Nós já conversamos bastante sobre essa estrutura que o Homero usa da pessoa vestir a armadura de alguém, que não necessariamente é apenas uma estrutura literal. Existe toda uma carga metafórica por trás disso, no ato de vestir a armadura de alguém. E nesse caso não é muito diferente. O Heitor está assumindo o papel de o guerreiro, de o principal
jogador da partida. Justamente porque o Aquiles não está no meio, o Aquiles sumiu, está de greve. O Patroclo, que era o maior de todos, o Heitor supostamente conseguiu derrotá-lo. Então, ele veste a armadura de Aquiles, tanto do ponto de vista físico, quanto desse ponto de vista metafórico. E tem um detalhe: a armadura de Aquiles não é uma armadura qualquer, não é uma mera armadura de metal, de bronze, enfim, sei lá do que. A armadura de Aquiles é uma armadura feita pelos próprios deuses, então existe um certo peso por trás disso. Um peso, inclusive, que será discutido mais à frente, eu acho que no canto 22 ou 23, não me lembro agora, também não vou entrar em muitos detalhes para a gente poder discutir por lá. O Zeus consente com essa história, com ele estar vestindo as armas e armaduras do Aquiles, que estavam, obviamente, no cadáver do Patroclo, mas sacode a cabeça em meio que desacordo. Um desacordo que acredito que a gente sabe desde o canto 8, que é decorrente do destino, que já está pré-definido. O Zeus sabe do que vai acontecer, o Zeus sabe que o Patroclo ia morrer pelas mãos do Heitor, e que o Heitor, por consequência, vai sofrer a consequência, vamos dizer assim. Estou me segurando aqui para não dar spoiler. Nós temos aqui um personagem novo. Ele foi citado anteriormente no canto 2, mas agora ele tem um momentinho de brilhar, né? Que é o Automedonte, cada vez com um nome melhor esses gregos. E ele tem um pequeno momento de Mênias em que ele luta na frente da carruagem essa que está sendo utilizada que será utilizada, na verdade, para carregar o Patroclo até o campo grego para poder conversar e mostrar para o Aquiles. Vai ser uma conversa bem legal que vai acontecer no próximo canto. E aí, dos versos 426 ao 761, nós temos o ápice desse canto, vamos dizer assim. É o momento pelo qual vale a pena ler o canto 17. Temos a situação dos cavalos de Aquiles, que eu vou deixar para mais tarde a gente discutir, eu separei um material sobre isso. Mas, em resumo, os cavalos do Aquiles são imortais, é o Xanto e o outro, eu esqueci o nome, mas os dois cavalos do Aquiles são imortais, foram presentes dos deuses para o Peleu, o pai do Aquiles, tanto que o Aquiles é chamado de Pélida, no casamento do Peleu com a Tétis. Foi dado esses cavalos imortais foram trazidos para a guerra de Troia, porque é óbvio, né, se eu estou numa guerra e tem um cavalo imortal, por que não usar? Então, após isso, a névoa desce ao campo e, basicamente, a história acaba. O que a gente vai ter agora é aquela estrutura padrão que a gente já está acostumado de ver nas obras homéricas, de fulano matou fulano, que matou fulano, que matou fulano. Especialmente, o que a gente pode destacar? A Atena e o Apolo descem para intervir. Lembrando, eles não estão mais intervindo diretamente, pelo menos nesse momento, eles estão intervindo por meio de inspiração. Então, a Atena, se eu não me engano, ela se veste de Fênix, que é um dos heróis gregos do momento, e incentiva o Menelau. O Apolo, por sua vez, incentiva o Heitor. Enquanto isso está acontecendo, enquanto está tendo essa guerra, lembrando, é uma guerra que está em movimento, não é mais uma guerra estática, porque a carruagem, que teve a briga nos versos 140 a 425, está carregando o corpo do Patroclo até o campo grego. Esse é o objetivo do canto. Eu sempre acho interessante, quando a gente vai analisar a Ilíada, a gente pensar em qual é o objetivo de cada canto. No canto passado, teve um objetivo claro. Era o objetivo de cumprir a profecia com a morte do Patroclo nas mãos de Heitor. Certo. Esse aqui, qual é o objetivo? Primeiramente, transferir o corpo de Heitor do campo de batalha, que não sei se vocês se lembram no canto passado. O canto passado começou no campo grego, invadiram o campo grego, e o Patroclo, ao sair, conseguiu afastar todo mundo até quase as portas de Troia. Então, está muito longe o que está acontecendo. O Aquiles não faz ideia do que aconteceu com o Patroclo. Então, o objetivo desse canto é fazer uma conexão do canto 16, a morte do Patroclo, com o canto 18, a descoberta do Aquiles. Então, é basicamente um canto de interlúdio em movimento. Então, essa guerra agora, que está sendo preconizada pelo Menelau e o Heitor,
ambos inspirados pela Atena e o Apolo, respectivamente, é uma guerra em movimento. Para conseguir chegar à carruagem, os troianos estão tentando impedir, os gregos estão tentando fugir e chegar ao Aquiles quanto antes. Mas antes disso, justamente por conta da demora da carruagem, que não está simplesmente passeando em uma rodovia asfaltada, alguém tem que ser mandado com antecedência, porque está todo mundo com medo, está todo mundo receoso de qual vai ser a reação de Aquiles. Aquiles esse que, por sua vez, é relativamente corresponsável pelo destino do Patroclo, afinal foi ele que permitiu. Vocês conhecem já minha teoria a respeito do Nestor, vou ficar calado quanto a isso, mas é inegável que o Aquiles tem uma certa responsabilidade. Então, não é sorteado, é indicado que o Antíloco, esse personagem que até agora não tinha moral, não apareceu com relevância, e se apareceu, eu não me lembro, então deve ter aparecido talvez no canto 2, que é o catálogo das naus, mas, enfim, o Antíloco, ele vai correr para contar a Aquiles o que está acontecendo de antemão. Eu acredito que é uma boa estratégia do que o Aquiles só chegar e ver o corpo do Patroclo carregado. Essa é a história. Vamos então às nossas referências. Esse é um canto que, apesar de ser importante, apesar de ser relativamente longo, tem poucos eventos que acontecem. Você vê que a gente não tem muito o que discutir. São fatos meio objetivos aqui. O Jean colocou a mensagem, deixa eu ver aqui. Exatamente, cara, eu também não entendo por que esse medo todo. O Aquiles é só o cara que, no canto 2 tentou matar o rei dos reis, mas tudo bem. Eu separei aqui algum material extra pra gente. Inicialmente, eu acho que tá agora que entra, Eloise, o slide 2 e 3. Peraí, que meu guia tá em cima do... Certo, 1 minuto que a gata tá em cima do notebook. Prontinho. Eu trouxe aqui um poema para a gente dar uma aprofundada, justamente por ser um canto curto, eu trouxe um material extra, que é o poema Os Cavalos de Aquiles, do poeta grego Cavafis. Nome estranho, eu vou digitar aqui para quem quiser. Pronto, esse nome aqui, ele não é contemporâneo ao Homero, não é um texto homérico, é um texto recente que fala sobre a Ilíada, tá certo? Vai estar no material, eu vou colocar esse slide para vocês lerem com calma depois, mas a professora Juliana Ragusa, quando veio para cá, para o Desgaste da Sabedoria, ela colocou no Instagram dela um vídeo declamando um trechinho do poema do Cavafis. Heloísa, se você puder colocar, é o do Instagram. A tela tá parada no slide, viu? Acho que você tem que sair e colocar para transmitir o navegador. Aí. Tá sem som. O Jean acaba de falar que ele não ouve. Não tá indo. Eu vou tentar. Os Cavalos de Aquiles. Poema de Cavafis, na bela tradução de José Paulo Paes. Ao verem Patroclo morrer tão jovem, em todo o seu vigor e bravura sem par, os cavalos de Aquiles puseram-se a chorar. A imortal natureza deles se insurgia contra o feito de morte a que assistia. Sacudiam as cabeças, as longas crinas agitavam, e pisoteando o chão com os cascos, pranteavam Patroclo, a quem ali percebiam inerme, aniquilado, cadáver ora desprezível, espírito evolado, indefeso, sem sopro de vivente, exilado da vida, no grande nada novamente. O pranto dos seus cavalos imortais
fez pena a Zeus. No casamento de Peleu, disse, e refletido foi o gesto meu. Inditosos cavalos, melhor fora, creio, não vos ter dado. Que faríeis lá no meio da mísera humanidade que é joguete da sorte? Vós a quem a velhice não ronda, nem espreita a morte? Infortúnios fugazes padeceis. As suas dores os homens vos prendem. Mas as lágrimas suas pelo eterno, sem remissão jamais, infortúnio da morte vertiam os dois nobres animais. Prontinho, aqui encerramos o poema do Cavafis. Se vocês querem uma leitura mais aprofundada sobre isso, eu vou colocar agora, assim que eu acabar essa gravação, o slide da nossa discussão. Lá eu coloquei também uma análisezinha um pouco mais desenvolvida do poema do Cavafis. Especificamente, eu quero destacar aqui, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Pronto. Inicialmente, vamos lá. Existe uma indignação imortal nessa cena, em que... Ah, você vai... É o próximo. Pronto, aí, perfeito. Existe uma indignação imortal, que seria basicamente o fato de que esses cavalos, por mais que presentes, por mais que, vamos dizer assim, tratados como objetos pelo Zeus, existe uma humanização dele ao ser comparado com a situação da mortalidade presente no texto. Isso me lembra muito um texto que eu até coloquei lá no grupo já em anexo, que é um texto do Tolkien, comentando uma frase da Simone de Beauvoir a respeito de histórias e como que permeia nas histórias da humanidade meio que como uma forma de autoconsolação, ou talvez até de tentativa de compreensão de um conceito difícil de lidar, que é a inevitabilidade da morte. Como que diversas histórias, ao longo de milênios, ao longo de contextos geográficos e culturais diferentes, sempre batem na mesma tecla. E essa situação dos cavalos de Aquiles não deixa de ser diferente. Não deixa de ser uma tentativa, por mais que poética, por mais que de modo mais lírico, de racionalizar essa situação da inevitabilidade da morte, como que nós lidamos com isso. Nesse sentido, a figura do cavalo, dos cavalos, na verdade, ela serve muito mais como um artifício para a gente sair da nossa ótica de mortais e nos colocarmos na posição dos cavalos como um terceiro. E como um terceiro, nós termos a possibilidade de veicular e de visualizar melhor essa condição de mortalidade. Eu acredito que, por mais que o mais importante nesse tópico, nesse canto, é simplesmente o fato de que esqueci o nome do cara, Antíloco, do Antíloco ter ido buscar, avisar para o Aquiles, e eles conseguirem obter o corpo, eu acho que esse ponto do pranto dos cavalos imortais do Aquiles, ele é o ponto de maior relevância qualitativa, sabe? Eu acho muito interessante como que foi feita essa discussão e como que, por mais que é um texto de 3.000 anos atrás, isso consegue ser, não sei, recente, moderno e aplicável em diversos sentidos. Um outro ponto interessante a respeito desse poema é o que acontece com os cavalos. No poema, há uma pausa intencional e uma pausa inacabada, vamos dizer assim. É como se a ação ainda continuasse, mas o poema decidiu parar. E é exatamente isso que acontece. No poema, os cavalos estão lá chorando, estão chorando, Zeus intervém, o outro grego, que agora eu esqueci o nome, mas um outro grego que também andava na carruagem do Aquiles, aparece para ajudar, enfim, os cavalos voltam ao seu ofício de cavalos.
no texto existe uma pausa, simplesmente para enfatizar cada vez mais o sofrimento desses cavalos. E, mais uma vez, os cavalos aqui, pelo menos nessa metáfora que eu estou fazendo, ele serve muito mais como uma metáfora para o nosso sofrimento em relação à mortalidade. Como que a mortalidade pode ser algo abrupto, como que ela pode ser algo potente, chocante para a pessoa, e, enfim. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho. Não sei se vocês têm uma leitura semelhante, mas eu acho interessante. E a respeito dessa situação, da pausa, que aqui no slide está o grande nada, essa pausa no momento do choro, sem mostrar continuidade, sem mostrar o que aconteceu com os cavalos, o que aconteceu com Patroclo, simplesmente esse recorte desse pedacinho da história, é algo que a gente pode fazer também uma analogia com o que acontece na Poética, do Aristóteles. Eu não me lembro exatamente em qual verso, mas eu sei que é no livro 6 da Poética. Se vocês têm a Poética comentada da Logos, que saiu esse mês, tem até um um campo de comentário que desenvolve um pouquinho melhor isso. Mas Aristóteles elogia o Homero, especificamente na Ilíada, porque ele poderia ter escolhido todo o ciclo troiano para falar. Fala desde o casamento do Peleu, a escolha do Paris, isso, aquilo outro, que dá o contexto correto, né, para a história. Poderia falar, quase que ia soltar outro spoiler, poderia falar de coisas que acontecem depois da Ilíada, poderiam falar de tudo até chegar na Odisseia, mas não. O Aristóteles optou meu Deus, o Homero optou por falar especificamente sobre a ira de Aquiles. E para quem está acompanhando a nossa leitura comentada desde os primeiros cantos, sabe que nem a ira de Aquiles está toda prevista aqui, porque existem outros textos da tradição grega que mostram coisas que aconteceram antes da Ilíada e coisas que já foram começando a contribuir para o humor do nosso querido Aquiles. Então, o mesmo comentário que o Aristóteles fez para o Homero, sobre como que ele foi feliz em escolher um recorte pré-determinado para tratar, também pode ser feito aqui para o poema do Cavafis. Quem tiver interesse, no slide 2 tem o texto do poema, no slide 3 tem o nosso pequeno resumo, e o resto é o de sempre, tem um resuminho com os nossos comentários, tá certo? Eu vou ler aqui os comentários, um minutinho. Pronto, o Paulo Braga disse que é o imortal contemplando a morte, parece errado. O cristianismo traz uma explicação parecida para o incômodo que a morte e o luto insistem em causar, porque os homens teriam sido feitos para a vida eterna, e por isso não sabem lidar com a vida irrompida. Interessante, eu não tinha essa visão, até por não ser cristão, mas faz sentido, de certa forma, o incômodo dos cavalos, além dessa questão de ser um artifício para nós lidarmos com um conceito difícil de lidar, vir de uma posição de ignorância, no sentido literal mesmo, de não ter conhecimento a esse respeito, de não presenciar a mortalidade de alguém próximo, né? Não vamos ser sinceros, não é como se os cavalos do Aquiles não tivessem presenciado a mortalidade, mas a mortalidade de alguém próximo é um conceito interessante, que a gente pode abordar mais à frente também. Com certeza no canto 18 a gente vai conversar um pouquinho mais sobre mortalidade. Essa reunião foi uma reunião um pouco mais curta, até porque a gente está testando esse novo formato. Inclusive, eu queria ouvir a opinião de vocês, depois lá no grupo. O que vocês acham? Se vocês preferem o modelo anterior, que a gente vinha fazendo, com discussões maiores, com dois cantos e o de sempre, ou o modelo de hoje, um pouco mais simples, um pouco mais rápido, para que a leitura flua mais, certo? Eu acredito que esse modelo de hoje, ele é bom porque ele é mais objetivo, mas ele peca um pouco a depender do canto. Tem alguns cantos da Ilíada que a gente pegou que ele é basicamente só guerrinha. E aí não vai ter muito que a gente discutir. Então, o que eu sugiro a vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês. Estou completamente aberto para a gente discutir. A gente pode fazer uma análise qualitativa. Eu já li a Ilíada toda, então eu posso fazer uma base para a gente. E os cantos que são relevantes, que vai dar margem para debate, como esse a gente conseguiu discutir uma hora, a gente faz apenas esse canto. Quando tiver um canto meio que de suporte, o que apesar de que agora no final vai ter poucos assim, mas quando tiver um canto meio que de suporte, a gente poderia fazer dois, certo?
que vocês acham? Pronto. Então, eu vou fazer assim, eu vou tentar fazer essa análise ainda hoje e coloco lá no grupo. Eu acho que a gente já está muito no final do livro, na verdade, para ter canto de suporte. Mas eu vou rever o que tem em cada um. Definitivamente o 19. Não, a gente está no 17. Então, 18, 19, 22 e 24, certeza que não. Talvez só os outros. Enfim, eu vou conferir e a gente discute mais no WhatsApp depois. Se alguém tiver mais algum comentário, fique à vontade para fazer. Se não, estou encerrando por hoje. E é isso. Esperar uns 5 segundinhos. Prontinho, perfeito. Então, estou encerrando a chamada de hoje, pessoal. Fizemos um resumo um pouco mais objetivo. Eu gostei, eu prefiro assim, quando é mais curtinho. Economiza mais a minha voz. E até próximo sábado com o canto 18, A Ira de Aquiles começando. Até mais.